Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de High School DxD. Estou um tempinho sumido por conta de muitas coisas que estou tendo que fazer nos últimos dias, então não tive tempo algum para sequer pensar no que escrever, mas consegui um tempinho aqui para dedicar a vocês. Peço que deixem seu like, se inscrevam e ativem o sininho das notificações, pois isso é muito importante. Bom, sem mais enrolação, vamos para a teoria. Depois de toda a confusão gerada pela Chaos Brigade, todos teriam ido para seus respectivos lugares. Eu estaria deitado em minha cama, olhando para o teto escuro, pensativo sobre tudo o que aconteceu. Vale, você realmente é bem forte. Queria lutar contra você de novo em alguma oportunidade. É uma pena estarmos em lados diferentes. Eu pensaria. Infelizmente o destino de vocês dois é serem rivais até o fim. Eu e o Vermelho acabamos puxando vocês dois para isso. Diria Albion em minha mente. Eu sei, mas não é ruim. Pelo contrário, ter alguém tão forte me inspira. Afinal, me lembra que não sou invencível e que tenho que continuar treinando, até que meus objetivos sejam concluídos. Eu responderia. E qual seria seu objetivo exatamente? Perguntaria a Albion. Isso é um segredo no momento, mas te conto qualquer hora. Agora tô morrendo de sono. Melhor descansar que amanhã tenho aula cedo. Eu diria. Assim, aos poucos eu pegaria no sono. Já de manhã, eu acordaria, quase tendo um ataque cardíaco, pois quando eu olhei para o teto, e para o resto do meu quarto, eu não reconheci o local, pensando se eu tinha sido sequestrado no meio da noite, pulando da cama em alerta. O que está acontecendo aqui? Eu diria. Mas que agitação é essa de manhã cedo? Diria a voz de Rias atrás de mim, e ao olhar, veria que ela estava deitada na mesma cama que eu estava antes, começando a acordar. Já está de manhã. Perguntaria a Asia, que também estaria ali. Ora, parece que ele realmente não sentiu nada de madrugada para ter acordado assustado assim com o ambiente. Diria a Keno, saindo debaixo das cobertas também. Vocês três podem por favor me explicar o que tá acontecendo? Onde a gente tá? Eu diria, me acalmando por ver elas ali. Ah, estamos no seu quarto, ou melhor, seu novo quarto. Diria Rias. Novo quarto? Vocês me colocaram em cativeiro ou algo assim? Eu perguntaria, indo para a janela e vendo que estávamos alto, muito mais alto do que deveríamos com uma casa de 2 andares como a minha, mas ainda estávamos no mundo humano. Se a gente te colocasse em um cativeiro você conseguiria sair explodindo tudo até sair, então óbvio que não. Isso é um presente do meu irmão. Ele deu uma casa maior para os seus pais, e também pediu para que todas nós pudéssemos morar com vocês. Sua mãe ficou um pouco receosa, mas seu pai conseguiu a convencer. Daí te movemos de madrugada para não te incomodar, você se esforçou bastante ontem. Explicaria Rias, assim, eu entenderia a situação. Eu devia imaginar que algo assim pudesse acontecer. Enfim, se é só isso creio que não tem problema. Eu responderia. Que bom que você aceitou, seria bem anticlimático você negar de eu ficar tão animada por poder morar com você. Diria a Keno, se espreguiçando. Eu digo o mesmo, mas felizmente está tudo resolvido, vamos nos arrumar para ir para a escola então. Diria Rias, assim, cada uma iria para seu quarto, aproveitando para chamar Xenovia, Koneko e Kiba. Assim, depois de tomar um café em família, iríamos todos em direção à escola Kou. Chegando lá, o dia correria como sempre, apenas algumas aulas não muito interessantes, mas algo estaria me deixando um pouco curioso, mais precisamente uma presença na escola, uma presença estranha, forte mas distorcida, mas de alguma forma familiar, e vindo da direção do clube de ocultismo, mas não sentindo a presença de mais ninguém lá, deixaria para ver depois. O almoço chegaria, comigo decidindo ir averiguar, trombando com Rias na porta do clube. Rias, estou sentindo uma presença esquisita por aqui, alguma ideia do que é? Eu perguntaria. Ah, eu esqueci de te avisar, a gente tem um novo professor responsável pelo clube. Diria Rias, abrindo a porta, comigo vendo Azazel sentado na cadeira, sendo ele a fonte daquele poder familiar, mas distorcido por conta de alguns amuletos de disfarce que ele estava usando. E aí Gilgamesh, como vão as coisas? Ele diria, acenando. Mestre, podia ter avisado que ia vir com uma presença diferente. Estava prestes a abrir a porta e te atacar. Eu diria de maneira um pouco sarcástica. E você acha que eu não aguento umas porradinhas suas? Ele responderia, retrucando a provocação.
Assim, depois de conversar um pouco sobre a situação atual das facções, que tinham formado uma aliança, Rias tocaria em um assunto diferente. Essa é a última semana de aula antes das férias de verão, e nessas férias vamos ter nosso festival. Diria Rias. Festival? Eu perguntaria, mesmo sabendo do que se tratava. Assim, ela explicaria sobre a excursão para o mundo dos demônios para treinar e cuidar de assuntos políticos, além de descansar, é claro. Ah, que ótimo! Eu queria pedir uma coisinha também envolvendo esses treinos. Eu diria. E o que é? Diria Azazel. Quero que peguem pesado com todos os membros do clube. A Chaos Brigade pode ser uma grande ameaça em um futuro próximo, temos todos que estar preparados. Eu diria. É uma boa ideia, vou revisar o treino que separei para os demais e dar uma dificultada. Diria Rias, pensando com a mão no queixo. Assim, conversaríamos mais um pouco antes de termos que voltar para os afazeres, e em um piscar de olhos, sem nada demais acontecer, aquela semana passaria, chegando no sábado, onde todos estaríamos arrumando as malas, incluindo Ban e Eline, que foram convidados por Zoéticos e Vinelana para passar um tempinho no mundo dos demônios de férias. Assim, estaríamos todos em um trem mágico da família Gremory, indo até o mundo dos demônios. No caminho, encontraríamos com Sona, sua vice-presidente, e também Sagi. Conversaríamos um pouco, comigo e Sagi conversando um pouco mais, pois mesmo que tenhamos começado com o pé esquerdo, tínhamos nos resolvido e virado amigos. De repente, no meio da viagem, o trem pararia, e de repente, sumiria, com todos caindo para o chão, porém, eu seria mandado para um pouco ao lado, junto de Azazel, Rias e meus pais, observando os demais membros do clube. Esse é o teste inicial que você disse, Azazel? Eu perguntaria. Exatamente, quero ver o nível que eles estão em uma batalha real nesse momento para ter certeza sobre os treinos. Diria Azazel. Assim, uma sombra passaria voando nos céus, pousando na frente dos demais membros, sendo também um grande dragão ancião, que estaria colaborando conosco no teste, se passando como uma ameaça. A luta não se estenderia muito, eles fariam um bom trabalho em equipe contra o dragão, com Akenos liderando na ausência de Rias, mas a disparidade de poder entre eles e Tamnin era muito alta, então mesmo com isso não seriam páreos, mas quando estavam prestes a ser derrotados, o teste finalizaria. Agora, sabendo os poderes e capacidades de todos, Azazel passariam os treinos definitivos para os próximos 15 dias, sendo os mesmos da história original. Assim, nos separaremos para nos esforçar cada um em seu próprio treinamento. Eu seria enviado junto de Tamnin, que me ensinaria durante esses dias a controlar melhor meu poder dracônico, como usar sem me desgastar demais, como colocar para fora da maneira certa, e junto de Albion auxiliando, eu ficaria muito mais proficiente com os poderes do dragão branco, conseguindo agora utilizar raios azuis junto de todo o resto do meu arsenal, além de controlar muito melhor minha magia. Nesses 15 dias Albion e Tamnin também aproveitariam para colocar o papo em dia por algumas centenas de anos sem se ver, assim, eu passaria um bom tempo junto de Tamnin fora dos treinos, ficando mais próximo dele. Todos os outros membros do clube estariam treinando arduamente, mais do que na história original por conta do meu pedido, pois eu estaria percebendo que o nível de poder deles estava começando a ficar um pouco para trás da história original. Não tanto, mas eu conseguia perceber, e para prevenir qualquer problema futuro por conta disso, teria pedido treino mais pesado. Os 15 dias passariam parecendo um ano por conta dos esforços diários, porém, todos estaríamos de volta na mansão dos Gremory, nos reunindo no jardim, aliviados por ter acabado o treino, mas satisfeitos pelo aumento de força. Gilgamesh! Gritaria Gasper ao me ver, correndo em minha direção chorando. Esses dias foram um inferno, me manda para casa por favor. Ele diria com uma voz manhosa. Ei Gasper, isso é algo que você teria que pedir para mim, não pro Gilgamesh, seu rei sou eu. Diria Rias, suspirando enquanto se aproximava. Pois é Gasper, eu infelizmente não posso fazer nada, mas relaxa, o treino acabou de vez, pelo menos por agora. Eu diria. Então realmente acabou. Eba. Diria Gasper, animado por ter a confirmação que poderia voltar à sua rotina normal, que envolvia ficar em sua caixa, dormir em sua caixa, sair para comer, e voltar para a caixa. Ora, parece que seu treinamento foi ou bem eficaz ou te deixou mais fraco Gilgamesh, não estou sentindo todo aquele poder que você exalava passivamente. Diria Akeno, que teria chegado no local, passando seus braços por cima do meu trapézio por trás.
Rias olharia com ciúmes na hora, me abraçando pela frente e encarando Akeno. Claramente você devia ter treinado um pouquinho mais Akeno. Ele não está mais fraco, apenas aprendeu a controlar todo aquele poder que vazava. Diria Rias, com um sorriso, provocando Akeno. Mas isso não é um pouco de trapaça. Foi nós dois que decidimos o treino do Gilgamesh, então você já sabia disso. Diria a Azazel, que estaria chegando junto de Asia, Kiba, Koneko e Xenovia. Ei Azazel, não saia espalhando minhas vantagens desse jeito. Diria Rias meio irritada. Conversaríamos um pouco sobre como foram os dias de treino, até que Xerxes chegaria junto de Greifia, e do filho deles e sobrinho da Rias, Milicas. Tia Rias. Diria Milicas, correndo animado para abraçar ela. Milicas, você cresceu bastante. Ela responderia, também o abraçando. É bom ver que estão todos bem, sei que foram dias de treino difíceis, mas agora podem descansar o restante dos dias no nosso reino. Diria Xerxes, com todos os membros do clube abaixando a cabeça, menos Rias, Azazel e eu. Ele explicaria sobre o banquete que seria feito para 2 eventos importantes: o encontro dos jovens demoníacos, onde reuniria alguns dos jovens promissores das famílias principais do submundo, e a reunião das 3 facções com Odin, que tentariam formar uma parceria contra a Chaos Brigade, eventos que aconteceriam no mesmo dia, mas na parte da noite, então todos estariam liberados por hora. Estaríamos todos juntos depois do aviso, porém, Koneko diria que estava cansada, indo para dentro da mansão, com uma expressão estranha, sendo por conta das lembranças que estava tendo com Kuroka nos últimos dias, sua irmã mais velha. Eu e Rias trocaríamos um olhar de preocupação com ela, mas por não ter acontecido nada em específico, apenas deixaríamos ela ir esfriar a cabeça. Depois desses acontecimentos, iríamos descansar um pouco, tomar um banho e nos arrumar para o evento. Algumas horas depois, todos estaríamos em um grande salão, com vários nobres demoníacos, junto dos 3 líderes das facções, que estariam conversando em um pequeno palco mais à frente. No meio dessa conversa, um anjo caído apareceria para falar algo com Azazel, sendo Baraquiel, e eu perceberia o claro desconforto de Akeno com a presença dele. Afinal, era o pai dela, que ela achava ter abandonado ela e a mãe dela para morrer, tendo um ódio absurdo dele, mas manteria a compostura, com Rias colocando a mão em seu ombro para confortar. Nesse momento, entraria no salão um velho com uma longa barba branca, cabelos brancos e um monóculo, seguido por uma mulher de cabelos brancos e feição baixa. Quando eles entrassem, todos ficariam calados, afinal, aquele era Odin, com sua segurança Rosvase. Ele iria até onde os líderes das facções estavam, começando a conversar algumas coisas com eles, antes de Xerxes começar um discurso, explicando sobre a Chaos Brigade, uma organização misteriosa cheia de terroristas, e como o evento estava sendo promovido para que as 3 facções, que já eram aliadas, formassem uma aliança com o panteão nórdico. Dessa forma, Odin, Xerxes, Azazel e Miguel fariam seu acordo na frente dos nobres, agora, com as facções estando aliadas oficialmente com os nórdicos. Eu estaria de braços cruzados, prestando atenção e esperando pelo momento que Loki apareceria, porém, alguns minutos se passariam e o evento continuaria normal, sem Loki chegar e começar um caos ali, algo que eu estranharia bastante. Afinal, agora que as coisas não estavam seguindo como na história original, eu estaria no escuro. Enquanto os líderes conversavam com Odin, eu perceberia Xerxes apontando em minha direção enquanto Odin me analisava, com Azazel acenando para mim ir para lá. Assim, eu caminharia até perto deles. Então esse é o famoso dragão branco. É um prazer te conhecer, jovem. Diria Odin. O prazer é todo meu, Senhor Odin, fico feliz que tenha aceitado a aliança conosco. Eu diria, abaixando levemente a cabeça como saudação. Ouvi dizer que você já trombou com o vermelho e teve uma luta com ele e deu uma surra nele, é verdade? Diria Odin, levemente animado. Azazel daria uma leve risada de fundo, afinal aquilo estava longe de ser uma surra, mas provavelmente ele teria espalhado um pouquinho de desinformação. Mais ou menos isso, ele é bem forte e é uma grande ameaça por estar junto da Chaos Brigade, mas eu sou mais forte, então por enquanto podemos relaxar um pouco. Eu responderia. É bom saber que temos alguém forte assim do nosso lado, mesmo que você não seja um dos rostos da aliança como nós 4, é tão importante quanto, então pode me pedir qualquer coisa que precisar. Diria Odin, passando sua mão em sua barba.
Agradeço por essa gentileza, Sr. Odin. Digo o mesmo. Caso tenha algum problema que precise de alguma ajuda, sinta-se livre para me contatar. Eu responderia. Fico feliz que se disponha a isso. Bom, nós 4 temos algumas coisas extra para conversar, então pode voltar. Qualquer coisa te chamamos de novo. Diria Odin. Assim, eu voltaria para onde estava antes. Rhea se aproximaria de onde eu estava, seguida de Koneko e Asia. Gilgamesh, pode vir comigo um pouco. Tem algumas pessoas que quero te apresentar. Diria Rhias. Ah, claro. Eu diria, tentando disfarçar o incômodo pela falta de Loki, seguindo elas até um salão separado. Quando estávamos quase chegando na porta, ela seria explodida, com um demônio voando por ela. Sairaug, seu miserável. Diria o demônio, voltando correndo para dentro, mas seria jogado para fora em mais uma explosão, agora desacordado. Francamente, esses Dai nunca mudam. Diria Rhias, entrando na sala pelo buraco na parede sem estar muito impressionada. Que recepção diferente. Eu diria, entrando junto dela, com Asia nos seguindo, mas Koneko ficaria para trás, meio pensativa, antes de também entrar na sala. Assim, estaríamos de frente para alguns dos jovens nobres mais promissores de todo o reino demoníaco, com 2 pessoas se destacando em minha visão, sendo ele Sairaog, provavelmente o mais forte deles, e Diodora, que assim que viu Asia, travou seu olhar nela. Finalmente te encontrei. Pensaria Diodora.